Olá e boas-vindas ao nosso vídeo de agora sobre como escrever os resultados. Antes da gente começar a falar da escrita, no entanto, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre dados e resultados. Embora a gente utilize a palavra resultados para nos referir aos dois conceitos, dados de fato são um pouco diferentes. Dados são o primeiro nível de informação que a gente extrai do nosso experimento ou da nossa pesquisa. É aquele resultado do teor de um produto, é o resultado da resposta de um participante de uma pesquisa, é a descrição de um efeito colateral de um remédio que está sendo testado, é aquele primeiro nível de informação que é obtido diretamente do nosso estudo. Os resultados já trazem uma consolidação e já expressam o conhecimento que se pode extrair daqueles dados. E é nesse sentido que a gente precisa preparar nossa seção de resultados. Estes dados precisam ser consolidados e organizados e descritos de uma forma a expressar o conhecimento que dele se pode extrair e preparar esse conjunto de informações para a discussão dos resultados. Então vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai precisar consolidar e organizar os dados que a gente obteve. Se a gente tem muitos dados, se a gente fez uma pesquisa extensa em que a gente obteve uma quantidade muito grande de informações, a gente não tem necessidade de apresentar todos esses dados no corpo do artigo, mas a gente precisa organizá-los e consolidá-los de modo a deixar claro o conhecimento que eles trazem para o nosso estudo, que isso fique claro para os nossos leitores. Por outro lado, se a gente não tem tantos dados assim, a gente pode colocá-los todos no artigo. De todo modo, a gente vai precisar organizar estes dados também para facilitar a nossa descrição e facilitar a transmissão do conhecimento que esses dados geram para os nossos leitores. Então vamos dizer que você fez uma pesquisa aí sobre a qualidade nutricional da alimentação de adultos na cidade XYZ. Qualidade nutricional da alimentação é um conceito talvez um pouco vago, então é preciso ter um indicador. E um indicador possível é, por exemplo, o consumo de frutas, verduras, legumes por 5 ou mais dias na semana, numa proporção que seja razoável e adequada. Então, se você fez essa pesquisa na sua cidade com uma quantidade de pessoas aí que seja representativa, você pode ter coletado, além das informações específicas sobre alimentação, uma série de outras informações, como, por exemplo, a idade da pessoa, qual que é o sexo, qual que é a renda per capita, qual que é a escolaridade, em que região que aquela pessoa vive na cidade. Então você vai ter um conjunto de dados que vai poder ser consolidado de várias maneiras dentro dessas diferentes categorias. E aí vai depender um pouco do objetivo do seu estudo. Vamos dizer que você tem um objetivo ali de dar subsídio para algumas políticas públicas e que isso precise ser consolidado por vários fatores, e nós vamos pegar um deles aqui, que é, digamos, por região. E além disso, você vai fazer para homens e para mulheres. Então, você pode consolidar isso com uma tabela. Você pode agrupar todos os dados que você tem nessas categorias por região da cidade, norte, sul, leste, oeste e centro, e também verificar como está isso para homens e para mulheres nessas diferentes regiões da cidade. Isso forneceria uma tabela que poderia ser estruturada de várias maneiras, e esta é uma das maneiras que a gente poderia ter a tabela. A gente poderia colocar as regiões nas linhas e aí apresentar os dados por região, globalmente, e depois os dados por região para homens e para mulheres, e no final ter um dado para a cidade como um todo. Essa tabela consolida os dados dessa maneira. E a gente pode perceber, a partir dessa tabela, como está variando aí esse percentual de adultos que consomem frutas, verduras e legumes durante 5 ou mais dias na semana. Aqui a gente vê como existem variações por região e como essa proporção de pessoas que têm uma alimentação saudável também varia entre homens
e mulheres. Além disso, como é uma consolidação e um agrupamento de dados, é interessante dar uma ideia da distribuição. E isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas, como foi feito aqui, é estabelecer o intervalo de confiança, no caso de 95%, para esse dado que foi obtido pela média de todas as pessoas que habitam a região centro, por exemplo, sul, leste, oeste, enfim. Aqui a gente tem uma tabela que está consolidando o dado médio e dá uma indicação de como está aquela distribuição de dados dentro dessa região. Perceba que aqui a gente tem uma visão já interessante de como é que está o quadro para a cidade XYZ, e isso já é uma espécie de interpretação daquela quantidade de dados individuais que foi obtida a partir da pesquisa que foi feita. Da mesma forma, isso pode ser feito por renda per capita, por idade e por combinações aí de fatores. Quando a gente vê essa tabela, já fica muito fácil perceber quais são os dados. Mas como é que a gente faria para escrever a respeito disso? Bom, uma possibilidade seria simplesmente repetir o que está escrito na tabela. Mas isso não agregaria muito, porque qualquer pessoa pode olhar a tabela. Então, dizer assim, no centro foi 26,8%, sendo que para os homens foi 21,2% e para as mulheres foi 31,4%. Não é uma boa ideia. O que pode ser feito, e é o mais interessante de ser feito nesse caso, é realmente descrever os resultados principais de um modo coerente e consistente, já abrindo espaço aí para o que vai ser discutido. E como a gente pode selecionar os dados principais? Uma maneira de selecionar os dados principais é estabelecer uma lógica de apresentação e partir sempre do mais abrangente para o mais específico, do mais simples para o mais complexo, do conhecido para o que é desconhecido. Isso facilita muito o entendimento. Neste caso, especificamente, a gente pode começar sempre dos dados globais e ir para as segmentações em que a gente está trabalhando. Então vamos ver aqui como poderia ser feito. Os resultados indicaram que a proporção de adultos que consomem frutas, verduras e legumes por 5 ou mais dias na semana na cidade XYZ em 2020 foi igual a 31,9%. Houve uma diferença significativa na proporção de consumo de alimentação saudável entre as regiões. No centro, este valor foi igual a 26,8%, enquanto na região oeste a proporção de consumo saudável ficou da ordem de 36,1%. Em todas as regiões, a fração de mulheres que consumiu uma alimentação saudável foi maior do que a dos homens. Para as mulheres, essa proporção foi igual a 36,3%, sendo que para os homens ficou em 26,7%. Por região e por sexo, a menor proporção de consumo de alimentação saudável foi para os homens na região centro, enquanto a maior proporção de um consumo de alimentação saudável foi para as mulheres na região oeste, com 42,1%. Veja que com essa descrição, e aqui assinalando como a gente fez na tabela, a gente consegue ter uma noção geral de como estão estes dados. Quando a gente tem interesse em algo específico, a gente pode olhar a tabela, mas a descrição já nos aponta as diferenças principais. Ao mesmo tempo, perceba que essa descrição, ao apontar essas diferenças, já aguça alguma curiosidade. Existem diferenças entre as regiões e existem diferenças entre homens e mulheres. E a gente pode se perguntar, qual a razão dessas diferenças? E é justamente o fato da gente se perguntar e que nos leva à curiosidade de seguir lendo, no caso do artigo, a discussão dos resultados, porque é na discussão que esse tema vai ser tratado. Perceba, não foi falado tudo em detalhes de cada coisa, mas o fato de se ter uma tabela consolidada e de se ter uma descrição geral permite aos leitores ter uma noção do que será discutido.
E por fim, em relação a essa parte dos resultados, a tendência que a gente tem é de começar a fazer a discussão logo nos resultados. Em alguns periódicos, é possível descrever os resultados e já discuti-los. Em outros, existe uma seção separada de resultados e discussão. Veja sempre as regras do periódico para o qual você vai submeter o seu artigo. Mas, se você tiver uma seção de resultados separada da seção de discussão, garanta que dentro dos resultados você está apresentando os resultados e que detalhes maiores serão verificados ali na seção de discussão. Eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu espero contar com a sua curtida. E se você desejar receber mais vídeos como este, é só se inscrever no canal. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Tudo de bom, bons estudos e até o próximo vídeo.